Olha, esse vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um convite para te fazer. Eu estou preparando um novo evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer seu filho respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Para participar gratuitamente, é só clicar nos links do comentário ou na descrição desse vídeo. Te espero! Não adianta gritar. Quanto mais velho seu filho for, mais você vai perder a autoridade. Não adianta repetir várias vezes. Não adianta bater, porque aí uma hora o bater vai ter que ser mais forte. O castigo vai ter que ser pior. Não é assim que se gera consciência. Seu filho precisa que você efetivamente ensine. Mas eu entendo que toda mudança gere medo. Tá, pessoal? Quando eu comecei a aplicar a disciplina positiva, comecei com disciplina positiva, não como educação consciente. Eu segui os princípios da Jane Nelson. Eu tinha medo de julgamento, tinha muito medo dos meus filhos ficarem sem limite, de eu perder o controle. As crianças, elas ficam mais questionadoras, elas começam a não admitir desrespeito seu e de mais ninguém. Elas começam a querer saber o porquê das coisas. Mas isso tudo está dentro do esperado. Porque para você se desenvolver como um indivíduo e como ser humano, tudo que eu falei aqui está dentro do esperado. Né? Mas isso realmente gera medo, é o medo do desconhecido, o medo do novo. Então, uma reflexão que eu queria trazer para vocês é: vai com medo mesmo. Quando você se conscientiza do principal que eu falei lá no início da live, de todos os benefícios, todas essas mudanças que você pode sim trazer regras e limites, que você pode sim se colocar como uma figura de autoridade, mas sem massacrar a dignidade do seu filho, você para de ter esse medo. Porque o medo paralisa, igual para os nossos filhos. O medo tem que vir acompanhado de coragem, de gana de mudança. Senão ele paralisa. E a gente fica naquele ciclo de pai para filho, de filho para avô, e não sai daquilo. Você precisa ter força de vontade para sair desse looping. Não é fácil. Diferente, né, de ser permissivo, essa é uma proposta que traz firmeza, que propõe autonomia para a criança. Outra coisa que acontece, que eu vejo muito, é que as pessoas não percebem que essa educação lá de trás gera um trauma transgeracional. O que é isso? Como minha mãe falou para eu botar o dedo na tomada para dar choque, a minha educação, por mais que eu queira que isso não seja feito, gerou um trauma, de eu me sentir pouco acolhida, de eu me sentir sozinha nesse mundo. Se eu me sinto sozinha nesse mundo, o que eu vou ensinar para o meu filho a se sentir sozinho nesse mundo? Por quê? Porque a gente só consegue iluminar quando a gente é luz. Então, os traumas vão sendo passados de geração para geração. Então, quando a gente consegue identificar, mesmo com medo, que aquilo é nosso e não do nosso filho, a gente consegue respeitar o nosso filho. Então, naquela hora da tomada, se a minha mãe percebesse que eu não estava afrontando ela, se aquilo era um trauma dela, ela perceberia que eu só queria explorar. E ela falaria comigo de forma gentil. Filha, eu sei que agora você está numa fase que você não vai ouvir, então eu vou tampar esse buraquinho da tomada para você não botar o dedo, tá? Depois eu te explico melhor o que é isso. Imagina com 2 anos uma criança entender o que é buraco de tomada. Então a educação passada, ela deixa muitos traumas, muitas marcas. Ela nos traz a sensação que somos inadequados o tempo todo, que não temos direito de errar. Isso é péssimo. As pessoas de gerações passadas não se arriscam. Elas ficam na mesmice. E como é que ela vai ganhar um salário alto? Um diretor não fica na mesmice. Um empresário não fica na mesmice. Precisa correr risco todo dia. Outro medo muito comum, o receio de estar preparando a criança para o mundo com essa nova educação. Sabe o que acontece? Na educação tradicional, a gente não preparava a criança para o mundo. Pelo contrário, a gente mimava ela. Porque nesse caso, por exemplo, do Gabriel derramar o copo d'água, igual eu falei que ele ficaria em pânico, eu privei ele de experienciar o erro com leveza. Se eu tivesse deixado ele se frustrar, ao invés de sentir medo, aí sim eu ia estar preparando ele para a vida, gente. Certo? Na educação punitiva, na obediência, a criança ela sente um monte de sentimento misturado que não era a hora dela sentir. Ela não consegue aprender. E ela aprende o tempo todo que ela é inadequada. Ela tem que se sentir capaz até para fazer menos birra. Então, para ela fazer menos birra e querer cooperar, ela tem que se sentir aceita e importante. E ela só vai se sentir aceita e importante se você respeitar ela, ao invés de ficar exigindo obediência. Outro grande receio é falta de tempo. Só que, na verdade, isso é justamente o contrário. Quando você cria
de uma maneira obediente, você tem que estar sempre fiscalizando ali, porque o seu filho, ele vai depender da punição. Mas quando o seu filho está num ambiente de cooperação, se sentindo aceito, ele vai se responsabilizar pelos seus atos. Ele vai querer cooperar. Giovana, isso é muito bonito na teoria. Não é só na teoria, tá bom? Para de botar desculpa. Tira essas amarras do seu braço, tira essas correntes. Para de fazer isso com a sua família. Não é mentira, não é porque você está encontrando dificuldade que é impossível. Lembra da minha história lá atrás? Eu encontrei um monte de dificuldade, mas em nenhum momento eu pensei que era impossível. Eu sabia que era possível. Eu já tinha visto um monte de exemplos. Se você entrar e começar a conversar e começar a estudar mais sobre esse assunto, você vai ver quantas crianças, quantos adolescentes foram criados nesse outro tipo de modelo e como foi maravilhosa essa criação. Então, não ache que porque você não está conseguindo que isso não é real. Dê uma oportunidade. No início vai ser difícil. Só o mais difícil é mudar esse ambiente de reatividade, onde você está à flor da pele e seu filho está à flor da pele, porque até hoje você só conseguiu fazer uma disciplina consciente. Então, isso está te demandando tempo, o filho está mais reativo. Quanto mais ele fica mais reativo, mais te demanda tempo. Quando você consegue sair um pouquinho desse looping louco, você fala, caramba, Giovana tinha razão. As coisas só estavam muito fora de ordem. As coisas só estavam muito confusas. Agora eu entendi do que ela está falando. Aí daqui a pouco você volta um pouquinho para esse looping, aí você consegue se afastar mais. Isso faz parte do processo, gente. Então, quando você começar a conseguir implementar uma disciplina respeitosa, você vai ver os seus filhos brincando no chão sozinhos e você podendo ler um texto. Você vai ver o seu filho falando do exemplo da bola, sem você precisar levantar da cadeira igual uma louca e falar: "Eu não pode jogar bola, eu já falei!" Ele que me falou, não pode jogar bola. Beleza, eu guardei a bola e dei as argolas para ele. Ele que resolveu o problema. Ele vai começar a te trazer um monte de solução. Vocês vão ver que incrível essa nova forma de educar. Vocês vão ver como o filho de vocês são capazes. Como vocês são capazes de fazer melhor, sabe? Assim, eu não consigo aceitar que essa geração vai fazer igual a passada. Que a havaiana que educa, a havaiana coíbe. Sabe o que a havaiana faz? Você tem uma parede mofada. Aí você pega e passa uma tinta por cima. Sumiu o mofo. Daqui a pouco vai mofar a parede de novo. Aí você vai lá e passa a tinta por cima. Tá gastando tempo, dinheiro. Só vai resolver o problema quando você quebrar essa parede. Ah, mas eu não tenho tempo para quebrar essa parede. Se você não arrumar tempo para quebrar essa parede, você vai continuar passando tinta em cima. Até o dia que você parar e falar, não, agora eu vou quebrar isso, vou resolver, vou gastar um pouco mais de dinheiro, vou gastar um pouco mais de tempo, mas vou resolver o problema. É sobre isso. O chinelo, o levar para o quarto, é a mesma coisa. Vocês estão pintando uma parede mofada, que vocês vão ter que pintar e pintar e pintar, porque vocês só estão coibindo uma ação. Vocês não estão ensinando que o filho de vocês precisa aprender. E eu não quero mais ouvir isso, de verdade. Eu passei exatamente por isso. Eu acordava exausta. Eu não tinha prazer em ser mãe. Eu vi o meu filho com medo de mim. E eu via que meu filho não estava aprendendo a ter inteligência emocional. Ele só estava aprendendo a sentir medo. É possível, gente. Cara, essa turma, só nessa turma, um monte de família viu que é possível. Alguns chegaram crentes, outros chegaram descrentes e ficaram maravilhados. Realmente, Giovana, quando eu consigo transformar a dinâmica da minha casa, meu filho muda comigo. É isso. Então a ideia é se conscientizar de como você quer conduzir a educação do seu filho. É entender que um filho obediente é um filho que tem medo. O medo leva à coibição de uma ação e leva à disputa de poder. Um filho que coopera, ele entende a necessidade do respeito, ele se sente respeitado e te respeita. Por isso que ele coopera no dia a dia. Um filho que se sente respeitado é um filho que você consegue ensinar valores, regras, respeitar os mais velhos. E nesse modelo vocês caminham de mãos dadas.